Olá, sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos. Eu sou a Gladys Chueri e nós estamos aqui no podcast diretamente do AI Summit Brasil 2025. E eu estou aqui com profissionais incríveis para falar de muita tecnologia, muita cibersegurança para os mundos dos negócios. Bom, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, porque o currículo é longo, mas eu quero que eles façam aí um pequeno resumo. Fábio, bom dia, obrigada pela presença. Por favor, se apresente ao nosso público. Eu que agradeço, Gladys, obrigado. Bom, meu nome é Fábio Martins, eu sou Head das Indústrias de Saúde e Seguros na empresa Tivit, Almaviva Group, e também sou Head do Comitê Técnico de Saúde da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, né? Então, a minha atuação é nessas duas áreas, Gladys. Muito bom. Tecnologia, saúde e seguros. Seja bem-vinda. Obrigado. Estou também aqui com o Daniel Caleiro, também, que se apresentou agora recentemente no primeiro painel, Sim. né, Daniel? Se apresenta para a gente, por favor. Bom, obrigado, Gladys, né, ao AI News, estar aqui nesse momento no AI Summit 2025 em São Paulo. Já tivemos outras edições, né, em Florianópolis, Minas, então é uma satisfação enorme fazer parte desse movimento da inteligência artificial no Brasil e no mundo. Como você falou, sou Daniel Caleiro, estou como diretor hoje na Tivit da área de desenvolvimento de software, ou seja, transformação digital, dados, inteligência artificial e também IoT, como o Fábio mencionou, a internet das coisas, né? Como que nós conectamos essa jornada de transformação no final, tecnologia é um meio para que a gente possa, né, ter resultados de negócio. E hoje, liderando essas áreas na Tivit, tenho a oportunidade de participar de muitos projetos com uma série de empresas trazendo aí eficiência para os negócios. Então, meu viés ele é muito essa questão da tecnologia para o negócio. Perfeito. E não a tecnologia para ter uma nuvem muito bonita, né? Ou um cheia sistema... de dados. Muito então, bom. a ideia é que a gente conecte realmente, e o slogan da Tivit, ele conecta exatamente com o meu propósito, conectando tecnologia para um mundo melhor. Perfeito. Então, como que a gente conecta a tecnologia para melhorar o mundo? Perfeito. E Ricardo também, né? Ricardo, se apresente. Bom dia a todos, né? É um prazer, né, com os excelsos colegas aqui, estar no AI News, mais uma edição aqui em São Paulo. Eu sou Ricardo Capozzi, eu tenho uma atuação dentro da segurança da informação, sou formado em ciência da computação, e atuo como perito em computação forense. Então, o meu viés é um pouco diferente, porque eu faço um trabalho eu costumo dizer que a gente faz um trabalho de rescaldo, né? O que aconteceu de errado na segurança, quais foram as falhas, para a gente tentar entender e corrigir determinados controles, né? Perfeito. Eu também, não posso dizer que eu sou advogado, porque eu tenho OAB, mas eu fiz Direito, sou mestrado em Direito, e trago essa visão dentro da tecnologia e a visão jurídica, tentar montar aqui um pouco desses dois mundos aqui que são fascinantes e interessantes. Perfeito. Vocês já perceberam que a gente vai realmente falar de negócios, tecnologia, cibersegurança, mas não adianta só segmentar num único ramo, né? A gente tem que explorar, tem que ampliar, e eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, se eu não estou enganada, ela nos permite isso, né? Ir além, go beyond, né? Sim. Ir além daquilo que a gente vê de fato aqui. E aí eu queria já lançar para vocês uma pergunta, né? Sobretudo porque a gente está vivendo um cenário extremamente complexo, né? Volátil, muitas vezes, e toda empresa quer implementar, Fábio, inteligência artificial. Não sabe aonde e como. O que vocês diriam, eventualmente, ou até o Daniel, não sei se pode responder com mais profundidade, mas o que vocês diriam sobre essa questão da aplicação? Porque aplicar por aplicar, ok, eu posso usar uma LLM e estou usando inteligência artificial. Mas, de fato, como você imagina começar um projeto nesse sentido de inteligência artificial? Sim. Hoje na Tivit, né, principalmente falando da minha experiência atual, já atuei em vários ramos, né, em telecom, tecnologia. Então, hoje eu trabalho, né, na Tivit, que nós podemos conectar vários tipos de negócio. Então, eu não lido somente com uma empresa de um ramo, né? O Fábio comentou que ele é o head da indústria de seguros de saúde na Tivit. Perfeito. E a minha área, a minha equipe, ela atua cross-indústria. Perfeito. Então, nós olhamos financeiro, saúde, seguros, manufatura, serviços. E quando nós falamos de a inteligência artificial, qual foi o grande problema, né? Eu comentei um pouco agora na minha apresentação sobre o hype. Quando tem um hype, que todo mundo começa a falar sobre o tema, e
inicialmente os resultados, né, que foram coletados pareciam muito espetaculares, fez com que muitas empresas colocassem na meta do CEO, na meta do CIO, na meta dos executivos, ter uma inteligência artificial. Foi o que você falou, poxa, vou implantar para quê? Pô, eu não sei, preciso ter uma meta lá, preciso cumprir a meta, senão eu não ganho Alguém vai ter que implantar. Eu não ganho meu bônus, alguém vai implantar e vamos dar um jeito de implantar. Então, a IA, ela é muito mais do que simplesmente você implantar uma IA para fazer uma divulgação que a sua empresa tem AI. Perfeito. Né? No fim, você fala de segurança, né? A IA, ela pode ajudar muito na segurança, né? Para um perito forense, para equipes de cibersegurança que nós temos hoje na Tivity, um dos maiores SOCs, né? Sistema ali de cibersegurança da América Latina, de monitoramento. Aliás, temos 1, 2 e 3, né? SOC 1, SOC 2 e SOC 3. Exatamente, exatamente. Então, a Tivity, ela trabalha conectando em prol do negócio, né? A gente contou alguns casos, a gente vai contar alguns aqui também, para quem está nos assistindo ou ouvindo, de como que você traz a inteligência artificial para aumentar a eficiência. Perfeito. Aumentar a competitividade. Como que você conecta ela no objetivo estratégico da empresa para que a TI não seja apenas custo, que ela seja uma área de investimento estratégico para que você possa trazer competitividade, segurança, né? Tem LGPD, uma série de itens. GDPR, muita empresa, né? A própria inteligência, a segurança da informação lá fora, na Europa. Exato. Na Tivity, Gladys, a gente fez, há uns quase 3 anos atrás, a gente segmentou por linha de... Indústrias. Por indústrias, né? Então, eu fiquei responsável por seguros e saúde, né? E também por tecnologia. Então, Legal. nós temos hoje o Daniel, que é o diretor de digital, mas a gente tem também os especialistas por área ali, né? A diretoria. Então, a gente entra com profundidade na parte técnica e também a gente tenta entrar com mais profundidade no negócio. E nessa dinâmica de saúde e segurança, por exemplo, ou saúde e seguros, a dinâmica de segurador e a dinâmica de saúde, se você tem uma série de instruções normativas e regulações que não podem suplantar a tecnologia, não é isso, Fábio? Perfeito. Se você não está atento às normas, às regras, você não consegue entregar tecnologia por tecnologia, né? Você não vai atender às regras, às normas, não vai estar entregando o valor adequado para o seu cliente, para o negócio, né? Então, tem que ter esse olhar para o negócio, o resultado, o quanto que está sendo impactado. Quando a gente fala de segmento de saúde, né, para hospitais, eu conversando com os clientes, a gente vê que a aplicação de inteligência artificial é muito ali para a rotina, né, para a rotina do atendimento, do recebimento do paciente. Pouco ainda está se aplicando para o diagnóstico, pro médico ali, né, para as tomadas de decisões. Mas, por um outro lado, a gente vê muito a utilização para desenvolvimento de medicamentos. Perfeito. Né? Isso tem um investimento da indústria muito forte. Né? Então, é um olhar que realmente essas empresas desse ramo têm que olhar com carinho, fazer uma parceria adequada com profissionais ou até empresas que conhecem de inteligência artificial para alavancar as implementações e com segurança, né? Perfeito. Que segurança tem que andar em linha ali com o negócio. É tão importante gerar receita e reduzir custo quanto manter o ambiente seguro. Né? E nessa dinâmica, né, da segurança, Capozzi, acho que você é expert nesse tema, né? Trabalhando com perícias forenses e tudo mais, você vê de tudo, né? Você vê, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, a ausência de controles, a ausência da eficiência do controle, e o teu olhar ali no digital, né? Inclusive com inteligência artificial, estourou um monte de problema nas companhias. E qual é a sua percepção em relação ao mercado em termos de crescimento, em termos de segurança mesmo, né? Não só naquela atuação sua de ser o perito que vai apontar os problemas que aconteceram de fato, mas como é que a gente pode trabalhar essa questão da segurança dentro da organização, olhando sobre o ponto de vista da inteligência artificial e de todas as outras tecnologias que existem, claro. Bom, eu pego o gancho dos colegas em relação à tecnologia, quando a gente entende a tecnologia pela própria tecnologia. Né? Perfeito. Se você falou muito bem, eu implantar um conceito de IA, ela me ajuda muito, mas qual é a finalidade daquilo? Qual é a métrica anterior que eu parametrizei para que eu quero ajustar alguma coisa? E muitas das vezes, nos meus trabalhos de auditoria ou perícia, são 2 trabalhos que eu executo, o que eu acabo percebendo? Que existe uma ânsia muito grande em você colocar aquilo, até para você, gostei do seu termo, do hype, né?
mas você negligencia alguns controles. Então, Perfeito. onde parece que o controle ele existe porque precisamos ter, no mínimo, um determinado controle. Só que a gente esquece que a inteligência, seja ela qual for, né, o atributo, no meu ponto de vista, é um atributo mais de organismo, não de mecanismo, ela sofre um modelo de treinamento em que eu não consigo prever todas aquelas situações como na computação determinística. Se tal coisa, alguma coisa acontece. Aqui não. Então, como é que eu posso jogar a segurança da informação na mão de uma inteligência da qual eu não entendo se ela foi treinada em todos os parâmetros? Então, onde que eu chamaria a atenção? Antes de realmente de você ir para a parte da inteligência, no que tange a relações de controle de segurança da informação, você ter muito bem executado, ao que você puder, um mapeamento de risco. Faça uma análise, um assessment, olha, onde está, qual é o meu mapa de calor, o que eu tenho que ter atenção, o que a inteligência ela pode ser enganada. Você entende que a inteligência ela pode ser contornada. Você falou dos guarda-reios lá, mas você tem esses pontos que, se eu deixar apenas e tão somente, lógico, na mão de um processo automatizado, eu corro o risco de ter um problema. Corro o risco de uma fraude. A palavra correta é essa, né? Ou uma violação de dados. É a realidade. É isso. Então, para terminar, o que eu contextualizaria? A implementação ela é um processo que eu não chamaria de projeto, porque ela tem que ser um processo PDCA. Perfeito. Né? Eu não posso falar, implementei, perfeito, onde eu assino, está aqui o Go Live, viramos a chave. Se não houver um monitoramento constante, aí eu chamo a atenção da cultura de segurança da informação para o ser humano, mais cedo ou mais tarde você vai ter problema e eu vou ter que estar lá fazendo a minha perícia lá, dizendo que causou. Vai bater na porta da empresa. Bom, muito alinhado do que a gente está conversando aqui, né? Acho que para quem está nos ouvindo e nos vendo, é falar de inteligência artificial, falar de indústrias que são necessariamente, precisam de aplicar essa tecnologia para gerar mais eficiência. É claro, a gente quer isso, né? No final do dia, porque gera ROI. Gera ROI, né? Esse é o grande ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um olhar de segurança, de dados, de ter um ambiente propício para receber essas tecnologias todas, para não ter esse tipo de coisa. E mais uma outra coisa eu traria para vocês aqui para a gente discutir. Comportamento, né? Quando você entra, Daniel, para fazer um assessment, por exemplo, de inteligência artificial, o que você nota em termos de comportamento de uso de ferramentas de inteligência artificial nos seus clientes, nos clientes da Tivity, por exemplo? Como é que tem sido essa experiência? Hoje a inteligência artificial, ela muitas das vezes, ela é buscada ao invés dela ser sugerida. Olha. Então, muitas empresas nos buscam, eu quero colocar alguma inteligência artificial, eu quero fazer. O processo ele deveria ser inverso. Eu tenho um problema de negócio que eu preciso resolver e como que eu vou resolver esse problema? Teve um caso de um cliente nosso, é público, porque foi inclusive premiado em algumas situações, a Seguros Unimed, em que o problema deles não era necessariamente implantar uma AI. Eles queriam resolver um problema, primeiro, de fraudes, né, e segundo, de escalabilidade. Perfeito. Então, tem um processo em que, quando vai colocar uma nova vida para dentro, né, dali da seguradora, você precisa analisar uma série de documentos, meio quase que fazer uma perícia, né? Então, tem um back-office que analisa entre 32 a 40 documentos. Nossa. Para cada pessoa que é incluída Meu Deus. dentro do sistema. Então, imagina, você precisa ver se aquele documento ele tem uma rasura, uma possível fraude, você precisa analisar se aqueles dados batem, conferem ou não. Então, é um processo longo, demorado, que as pessoas ficavam um tempo ali analisando imagem por imagem de cada um dos documentos. Então, isso demandava um tempo amplo, né? Demorava em torno, em média, de 48 horas para que a pessoa tivesse um retorno se aqueles documentos estavam ok ou não. E quando voltava errado, mais voltava 48 para horas. fila para poder ser tratado. Então, imagina, você é um corretor, tem que bater uma meta, colocar clientes, né, incluir vidas para dentro, e aí acaba passando por uma barreira. E aí, em nenhum momento, a Seguros Unimed, até porque era liderada pela Daiane, né, que era uma executiva, que é uma executiva de dados, que conhece muito esse ecossistema, em nenhum momento ela chegou, né, Fábio, falou, quero implantar uma AI aqui. Chegou, quero resolver um problema. Então, nós conseguimos desenvolver uma IA que ela, primeiro, ela extrai os dados dos documentos, ela analisa se aquele documento tem uma possível rasura, uma possível fraude, se está faltando um logo, tipo, se está mal posicionado alguma informação. Então, ela faz uma visão computacional primeiro, depois ela checa se aqueles dados conferem com o do sistema, Perfeito. Faz toda a auditoria e devolve já, falando, isso aqui, esse RG que você colocou,
Isso aqui não é RG, não. Isso aqui é um CPF, isso aqui é uma CNH, e eu não posso citar, precisa ser um RG. Então, ela critica, devolve, e ela passou a fazer este processo de 48 horas para apenas 37 segundos. Meu Deus. Então, imagina, quantos 37 segundos cabem dentro de 48 horas, né? O percentual de redução do tempo, ele é gigantesco. A eficiência é muito A eficiência na veia, né? é na veia. Então, assim, imagina, a empresa ela faz uma propaganda, uma divulgação. O que acontece quando você coloca na mídia alguma coisa? Dá um boom. Ela não suportava esse boom, aumentava o tempo. Então, a partir disso, a escalabilidade da empresa, a competitividade e a redução de fraudes, para vocês terem ideia, eles anunciaram, né, os resultados de 2024, eles conseguiram reduzir 36 milhões de reais em fraudes. Meu Deus. Então, é um dado Retorno muito importante, grande, né? alarmante. A saúde, né, Fábio? Você que lida... É um super vive case a para vocês, saúde, né? qual é o problema da saúde hoje? Dinheiro. Dinheiro, é onde pega, né? Mas sabe uma coisa que eu tô refletindo? É assim, tudo isso para acontecer, você tem uma arquitetura, você tem uma tecnologia, né? Então, você tem que buscar parceiros, apoio de pessoas que são agnósticas, né? Porque você mostrou na sua palestra, Daniel, um quadrinho de quantas alternativas de inteligência artificial você tem que não dava nem para ler, porque era muito pequenininho. Aham. São milhares, né, de oportunidades. Então, você realmente tem que ter um olhar agnóstico, né, expor o seu problema como cliente da melhor forma e aí você se organizar para ter um resultado lá na frente, né? Quando a gente fala de dados, não adianta, se você não tem as suas informações bem organizadas, não tem as informações bem seguras, você não consegue falar de inteligência artificial. Perfeito. Né? Poxa, aonde eu tenho os meus dados? Eu consigo usar todas as tecnologias disponíveis? Poxa, não. Eu estou, não sei, numa determinada nuvem pública, ou eu estou dentro do meu data center, eu tenho uma limitação, eu não consigo crescer. Então, tem que fazer um olhar de arquitetura para ver aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Perfeito. Né? E mais Isso é do que super isso, importante. né? Vocês falando, eu também faço uma reflexão aqui, sobretudo na questão da... a gente está falando da indústria de saúde e seguradoras, né? Que temos um problema sério aqui, que é a questão das glosas, das informações dos médicos, né? Da auditoria de enfermagem. Tem uma série de coisas assim. Já participei de algumas coisas nesse sentido. Agora, vamos conectar esse desafio, que é um desafio para as organizações, que é ter controles, ter cibersegurança, responder a uma regulação super importante, que é da SUSEP, muitas vezes, da ANS, que você tem uma série de procedimentos, o próprio procedimento interno, né, que eu tenho lá 32 tarefas para cumprir. Gente, na dinâmica aqui, a gente entende que inteligência artificial aplicada com dados sanitizados, estruturados, tendo um data lake suficientemente para uma inteligência artificial e ter ferramentas de segurança que comportem tudo isso, faz sentido para as organizações hoje. Sim, agora, em termos de DNA, em termos até de comportamento, como a gente trouxe na outra pergunta, né? Eu vejo muito que as organizações, muitas vezes, vão treinando, né, os seus colaboradores. Olha, você tem que cumprir a LGPD, você tem que cumprir a regra de segurança da informação. Tá, isso tudo tem a ver com a mentalidade do usuário, certo? Vejam, o que eu tô querendo conectar aqui, tudo que a gente está vendo nesse painel aqui, nesse ecossistema de inteligência artificial. Não adianta a gente aplicar IA sem ter dados. E não adianta a gente investir em IA se a gente não tiver comportamento de segurança de informação. Vocês concordam com essa informação? Total. Totalmente. Eu costumo dizer o seguinte, no nosso treinamento infantil, se você tem filho hoje, eu faço até a pergunta, onde na escola você tem um módulo de segurança digital? Tem geometria, estatística, português, que eu não discordo que tenha. Mas por que eu pego esse gancho? De nada vai adiantar eu ter todo esse arcabouço tecnológico, ter os dados refinados à disposição, etc. Mas se ainda, eu vou mudar o termo de comportamento, mas eu entendo que a cultura de segurança digital, a segurança da informação nossa, ela ainda é muito pobre. Eu posso dar pelo menos 10 exemplos aqui, mas não vou ser o chato. Se você pensar o seguinte, quantos de nós temos cartões de crédito e não se deram um trabalho de raspar lá o CVV e decorar? O simples ato, segurança pessoal, ou colocar uma tarja lá.
Quantos de nós temos, por exemplo, ainda pegando no cartão, quando você vai fazer uma compra e coloca o seu cartão presencial, por que você não faz uma cabaninha e digita a sua senha? Você digita assim na frente de todo mundo. Essa cultura a gente leva para o ambiente corporativo. Eu já vi que a Gladys não faz isso também, viu? Não, já tô vou aqui, nem meu falar Deus. nada, Eu posso não, dizer, Daniel, eu Já posso vou fazer te dar, isso amanhã. eu posso te dar 20 exemplos aqui. Simples, Imagina mais uma auditoria, práticos, controle. Você faz isso? Não. Se eu fizesse aqui um checklist, Tô ferrado. não tem uma ABNT que diga isso. A ABNT ela vai levar você mais para o mundo corporativo. Mas pensando ainda numa família 27 mil, pessoal, você vai me dizer não em quase todos. Se você andar de metrô, você vai ver as pessoas assim na frente dos outros, gravando. Ou seja, a própria privacidade pessoal, ela é negligenciada e ela quer levar essa cultura para a empresa. E a gente cobra das pessoas a LGPD, Isso. mas a gente mesmo não Isso, faz a isso. LGPD. Mas parece que assim, a partir do momento que você põe o crachá, LGPD e tal, mas eu digo para os gestores, para os senhores aqui, uma estatística minha, eu não tenho isso, mas É mais eu empírico. devo ter mais de 1.000 trabalhos feitos, né? Porque eu tenho 25 anos de atuação, tenho 53, tá? Assim, não vou dizer que... Mas desses, aqueles trabalhos que eu trato com violações de controle, violações de dados, o que a própria LGPD traz, né? Uma violação, eu posso afirmar com bastante convicção de que houve um processo ou uma falha humana por trás. Perfeito. Então, a inteligência ela vai te barrar. Mas se eu criar desvios, que eu também poderia dar mais 20 exemplos de perícias que eu fiz, nossa, mas como é que você fez isso? Eu desviei. Nossa, mas tinha esse botão, mas ninguém viu. Tinha essa forma de fazer. Então, o controle da mentalidade de segurança, eu entendo que na sua cultura, não vou dizer brasileiro, não quero latino, não vou dizer isso, ela ainda é muito pobre. Perfeito. Né? A maioria das pessoas não ativou a senha do chip do cartão, por exemplo, do seu celular. Ela ativa uma senha aqui. Então, quando aí eu quero levar isso e jogar essa responsabilidade nas costas de uma inteligência artificial, quem a está treinando? Não sou eu? Tudo bem, ela tem o autotreinamento, etc. Mas quem está municiando aqueles dados? Perfeito. Sou eu. E ela vai ser guardadas as devidas proporções, um reflexo do meu treinamento. Do meu próprio comportamento Exato. e do meu treinamento. Então, eu não posso exigir dela, porque aí vai ter um problema. Isso é uma discussão, a gente sairia aqui do âmbito técnico para o âmbito jurídico, né? Em toda a academia jurídica fala, quem vai ser preso no caso de um IA der problema? Essa é uma No caso discussão. de um diagnóstico mal feito, Quem em vai que a ser o IA fala, tem responsável, tal, dá o tal remédio e o paciente morre, é quem fez a IA? Quem treinou a IA? É o médico que não olhou? É você que é o gestor? Então, nós não sabemos isso ainda, mas uma coisa é certa, ela tomou aquela ação e ela tomou aquela ação porque ela foi treinada para aquilo. Baseado no histórico de dados. Ou ela foi mal treinada ou foi mal verdade. supervisionada. Então, ela tem uma então vai ser um problema que o jurídico ainda não consegue resolver. A gente tem que Mas voltar para IA. um tema que eu Brincadeira. lembrei aqui, muito discutido na saúde, que é deshospitalização. Que aí linka com as operadoras de saúde também, redução de custo, que é você tirar o paciente do hospital e tratar em casa. Poxa, hospital é para aquela pessoa que fez a cirurgia, melhorou, tira do hospital e termina o tratamento em casa. Perfeito. Mas aí monitorado, com IoT, com monitoração, com cuidado, com visitas periódicas da equipe de enfermagem, né? Todo esse processo, ele é super viável, nós temos tecnologia, mas tem que ter o olhar de responsabilidade, de monitoração, de segurança. É um tema interessante. Aqui tem várias possibilidades, né? Pra gente... Dá um segundo podcast. O quanto foi disruptivo, né, na pandemia, você ter, né, de forma mais ampla a videoconferência para atendimento, pra teleatendimento. Perfeito. A telemedicina, teleatendimento. Então, assim, muitas das vezes, pelo Brasil, principalmente, não ter uma cultura de tecnologia, nas escolas hoje, nem todas as escolas públicas, principalmente, ensinam tecnologia. Sim. Nas faculdades, minha esposa, ela se mudou de carreira e se formou em nutrição há um ano atrás, mais ou menos. E quando eu conversava com ela, eu falei, mas o que você está aprendendo de IA na saúde, aplicação? Nada. A faculdade não dava nenhuma matéria com o tema inteligência artificial. A tecnologia, né? Que falava, tem aqui o site que você faz isso e aquilo e consegue tal resultado. Mas, efetivamente, o uso da inteligência artificial de forma ampla, por exemplo, tem um site, né, que a gente foi pesquisando, que você, como nutricionista, por exemplo, você manda para o seu paciente, obviamente tem tudo da LGPD, segurança, né? Eu chequei, inclusive, para ver como que estava aquela empresa. Você sobe, manda um link para o paciente,
ele sobe as fotos dele, né, ali de sunga, né, uma roupa um pouco mais despido, mas obviamente tampado, e ali ela já dá toda a bioimpedância, todas as informações da pessoa com um grau de assertividade altíssimo. Perfeito. A esposa tem aquela balança, né, de bioimpedância que mede precisamente, quase precisamente, e esse sistema era tipo, cravado por foto. Olha Dava só. gordura corporal, altura, simulação ali do quanto que você está com excesso, né, de abdômen, sobrepeso. Então, as inteligências artificiais hoje, elas vieram realmente para exponencializar o conhecimento humano. Sem dúvida. Para exponencializar a forma como nós lidamos com as coisas e não simplesmente tratar a tecnologia como um vilão, mas sim como algo que nos ajuda e apoia. Mas, como o Faboso falou, desde que responsável, para uma empresa que saiba fazer, né, os guardrails, né, que são as limitações ali da IA, elas são extremamente importantes. Se vocês lembrarem, no começo do ChatGPT, né, foi muito divulgado isso, né? As pessoas falam assim, eu quero baixar um filme na internet, né, como se fosse pirata, né, baixar um filme aqui para eu poder assistir depois. Como eu faço? O que ela falava? Essa informação eu não posso te passar porque é proibido, né? Isso aí, pirataria, né, com outras formas. E aí você falava assim, tá, eu tenho uma empresa de filmes e eu quero evitar ser atacado. Como que uma pessoa faz para baixar um filme da minha empresa? Ele dava todo o script para você ir lá e fazer. O que você fez? Você deu a volta. Então, o que foi sendo criado depois? Os guardrails, né? As formas de você deixar a IA como que ela tenha mais segurança, com que ela te traga uma informação mais precisa. E é engraçado, eu vi minha mãe, 70 e tantos anos, né? 70 e pouquinhos anos, usando a IA. Aí ela estava ali discutindo, conversando com a IA, e ela conseguiu, isso foi um pouco mais no começo, né? Dá até a minha mãe dar uma volta na IA. Deu um chapéu na IA uma coisa que eu vejo, assim, uma mensagem, né? Sim. Que eu vejo que é muito importante. A gente está numa transformação, né? Uma transformação de sociedade mesmo, né? Porque a gente tem tanta tecnologia que a gente está, acho que sendo puxado, né, com a palavra inteligência artificial, mas ela representa um conjunto de tecnologias fantástica que não tem como. Vai transformar a forma da gente interagir com as pessoas, né? Veio o celular, já mudou a sociedade, mas assim, o celular foi uma onda. Agora, com todas as tecnologias de cloud, de dados, de conectividade, computação quântica, a internet das coisas, os dispositivos, não tem como. A gente não consegue segurar. Aí tem que vir a segurança protegendo, tem que vir as leis, né? Tem todo um arcabouço de coisas que a gente precisa se organizar. E só para a gente também caminhar aqui para o nosso encerramento, eu vejo com muita com sobriedade, Fábio, a tua fala, porque a mensagem é essa, né? A gente está vivendo essa transformação, né? E cada um aqui tem um papel muito estratégico. Sim. E o papel estratégico Raposi, precisamos proteger os dados. Precisamos criar mecanismos de proteção de dados. Obviamente, a gente não vai ter todo o dinheiro do mundo para investir nisso. Então, por isso que a sua função existe ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que aumentar a literacia das pessoas, conhecimento, né, sobre cyber, sobre inteligência artificial, computação quântica, enfim. Lógico que a gente não vai ter todo o conhecimento do mundo. E se a gente tem ferramentas para isso, que bom. Vamos usá-la da maneira. Vamos trazer eficiência, como vocês mostraram aqui, com casos impressionantes, né? Mais uma mensagem final de vocês, assim, o que eu queria ouvir, mas encerrando mesmo, o que vocês entendem sobre o futuro da inteligência artificial? Afinal de contas, o nosso mote aqui é o futuro, né? O que vocês entendem? Qual é o próximo passo da percepção de vocês? Eu sei que não dá pra gente... A gente não tem bola de cristal aqui, mas o que vocês pensam sobre tudo que vai acontecer nos próximos meses, talvez anos, com inteligência artificial? Por favor, Daniel. É um momento tão diferente de todas as revoluções que nós já vivemos, que é muito complexo você falar um pouco de qual que é o futuro. Eu não sei como que vai ser a próxima IA de amanhã, ou daqui a algumas horas. Eu vim no carro ouvindo, né, um jornal, ouvindo, e tive uma informação que eu já não tinha no dia anterior. E se a gente for ouvir daqui a pouco, vai ter uma nova. Perfeito. Então, a IA e plataformas e sistemas são lançados a cada minuto uma nova plataforma, uma nova forma de utilizar. Eu acredito que realmente o hype por si,
né, a inteligência artificial, ela vai começar a sumir do vocabulário. Perfeito. Sumir desse momento em que, nossa, mas é a IA que fez. Não importa se foi a IA que fez, se foi um RPA, né, que é o Robotic Process Automation, né, um RPA simples ali, ou se foi um outro tipo de sistema. O que importa é, e a gente fala muito, como que a tecnologia, como que a IA ela vai conectar os negócios para aumentar a eficiência, competitividade, melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que sim, nós vamos ter robôs humanoides trabalhando cada vez mais nas fábricas, robôs humanoides em algumas situações que a gente vai encontrar numa empresa, em uma planta. Não acredito que vai ser para jogar futebol, para fazer show. Isso aí é pirotecnia, na minha opinião. Né? Isso aí é uma forma de você trazer isso para o hype, né? Para as pessoas saberem. Mas eu acho que as empresas, assim como... e muito rápido aqui para fechar, eu fui segunda-feira numa reunião numa empresa que fabrica latinhas. Né? Eu comentei isso agora há pouco ali na minha palestra. E aí eu estava olhando lá de cima, assim, a planta inteira, dava para ter a visão. Numa ponta da fábrica entra uma bobina gigantesca de alumínio. Perfeito. E em toda a planta, que ela é muito grande, ela sai do outro lado, sem nenhuma interação humana. Tudo esteiras robotizadas, sensores, tudo automatizado, braços mecânicos, tudo que tem de inteligência artificial, robótica, aplicada numa fábrica. Também, né? E IoT, principalmente, ela entra na ponta uma bobina gigantesca, ela sai do outro lado, milhões de latinhas por dia, por minuto, já pronta, impressa, e que você pega uma latinha de refrigerante ou de cerveja, dificilmente você vê um erro ali nela, né, na impressão, alguma coisa, e ela sai tão fininha, né, e vai para ser envasado. Então, é um processo que cada vez mais o mundo, as empresas e as pessoas vão ser impactadas por essa tecnologia. E perceber isso naturalmente, não vai ser mais aquele hype, né? Quando que você pensava que o filme que você assistia no Netflix tinha uma IA por trás analisando o seu comportamento, de quanto tempo você ficou no filme, se você pausou muito, se você saiu. Cara, aquilo ali já era IA. Uma compra na Amazon. Há quantos anos tem a IA? Já acontecendo. Eu mostrei um vídeo de uma visão computacional que aconteceu há 5, 6, 7 anos atrás, que a gente fez para um cliente, e isso era transparente, ninguém via, mas isso já acontecia. Perfeito. Hoje a gente só fala mais, e agora temos umas novas, né, tecnologias apoiando isso. Ricardo? Bom, eu chamo a atenção rapidamente para 2 pontos. Eu não quero ter aquele olhar pessimista. Eu entendo que é um caminho sem volta, né? Nós não temos... hoje é a bola da vez, mas aí existe o conceito, a ideia bem antigo, desde 1950, né? Popularizou agora recentemente. Mas o que eu gostaria de te chamar a atenção, qual é o meu vislumbre, que, primeiro, nós não podemos depender que a IA funcione ou não, o nosso comportamento através de regulamentação. Perfeito. Por legislação, ou seja, por força de caneta. Uma vez que o direito ele está muito atrás da sociedade. A sociedade está lá na frente, a tecnologia está lá na frente, ainda você está legislando, uma vez que o Marco Civil entrou em 2014, a LGPD foi em 2018, 2021. O mundo já falava disso há 20 e poucos anos. Então, mas o ChatGPT foi lançado em 2022. O PL 2338, projeto de lei, está sendo votado ainda. Ele acabou de ser aprovado em uma das etapas, ainda vai para mais uma, e aí muda tudo e volta. E quando entrar esse PL, ainda é um PL que já está atrasado, e quando entrar, é o que você falou, não sei se daqui a 1 minuto já não se adequa à minha realidade. Vai ser uma coisa engessada e não vai mudar muita situação. E eu não sei se é aplicável, por exemplo. Então, o que o Daniel falou é o seguinte, o fato eu trago a sua fala juntando com a questão do direito. Eu não posso, por força de caneta, por força de lei, falar, trabalhe desse jeito. Não vai dar. É utópico. E o segundo ponto, e para ver a minha ideia, que nós precisamos desenvolver essa cultura aí como sociedade de como usar a inteligência artificial para que eu extraia dela e saiba ser um tutor daquilo que ela me dá. Eu tenho um problema com o professor, eu dou aula há 27 anos, e eu percebo que os meus alunos, o alunado em geral, isso conversa com outros professores, ele está muito dependente ou codependente dessas inteligências e ele acaba não filtrando. Então, porque hoje é fácil, qualquer trabalho você escreve lá, a inteligência faz, mas eu falei, o que você quis dizer com isso? Não sei. Então, eu não estou dizendo que eu não uso, acho que todo mundo usa, não é esse o ponto, mas eu saber interpretar essa resposta, ela me dá uma solução. Por exemplo, no caso da Netflix, alguém vai analisar aqueles dados.
né? Se a Gladys ficou muito tempo ou não, se foi ou não. Então, eu pego aquela informação da IoT, a não ser que seja um processo muito mecanizado, muito que eu não preciso, tudo bem. Mas e aquela questão que vai da natureza criativa? Eu estou meio que terceirizando para a IA fazer algo sobre mim. Perfeito. Né? Então, eu dou esses 2 alertas, que a gente não pode... É o caso do médico. E se tudo o diagnóstico eu vou já para uma IA, ela vai dizer qual vai ser o meu papel enquanto médico. Perfeito. Né? Né? Então, eu preciso ter, ainda entendo que casos críticos, como o caso da medicina, não sou dessa área, precisam passar pelo crivo do ser humano. Não, a IA está me sugerindo tal coisa, mas deixa eu parar aqui, porque eu tenho um background, eu vou analisar realmente essa patologia e tal. Ela me dá uma... Eu entendo que a IA, para esse contexto, não aquele chão de fábrica, isso é indiscutível, mas ela tem que me dar um parâmetro, uma estrada para eu depois tomar as decisões melhores como ser humano. Para justamente trazer essa eficiência, gastar tempo naquilo que realmente importa no final do dia e fazer essa transformação que a gente tanto quer, né, o Fábio? chamado copiloto, né? Exatamente. Que uma das empresas de copiloto. tecnologia adotou muito bem o nome do Copilot. Exato. Né, o copiloto. Queria ouvir também sua mensagem final aqui sobre o futuro da IA. Eu sou um entusiasta, né? Eu sempre acredito que a gente vá conseguir fazer alguma coisa melhor, né? Apesar que a gente tem muitos riscos, né? Como pessoa física, como empresa, nós temos diversos riscos, mas por exemplo, falando de medicina, não tem jeito, vai ter que ter uma transformação, vai ter que ter um cuidado, vai ter que ter lei, né? E quando a gente fala num Brasil tão grande, tão desigual, né? Imagina se a gente conseguir espalhar essas tecnologias para lugares mais distantes no Brasil, né? Estados, cidades mais carentes. Isso traz um benefício que às vezes não tem nem médico lá na cidade, não tem um hospital. O médico Se fica você um conseguir dia levar e algo volta. que dê algum suporte para essas pessoas, já é um ganho gigantesco, né? E assim, se a gente olhar daqui 10 anos pela frente, eu acho que eu vou para aquele desenho dos Jacksons. A gente vai estar transformando muitas profissões vão deixar de existir, muitas outras profissões vão existir, né? Então, assim, a gente vai ter que se transformar. Eu venho de uma geração que a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, não era na casa de todo mundo, não tinha nem telefone às vezes, né? Em casa, telefone fixo. E eu vi todas essas transformações acontecerem, né? E eu acho que daqui para frente, esses próximos anos, vai ter uma velocidade muito maior. E a gente, como sociedade, vai ter que aprender a evoluir, vai ter que aprender a se preparar muito mais rápido para que isso não seja ruim, né? É isso. Então, essa mensagem, né? A gente Muito vai bom. mudar de forma exponencial daqui para frente. Tem um livro muito legal que chama-se Rápido Devagar, né? Já viram esse livro? Já leram? Não sei se... E ele fala muito sobre algumas questões de transacionais, de fato, né? De adaptabilidade e uma série de outras coisas também. Mas é muito, muito legal ouvir vocês, especialistas nas áreas. Eu acho que muito dessa coisa também tem que trazer uma serenidade, né? Temos que acelerar, mas é o agile, né? Sim. É o agile. Fazer com responsabilidade, com segurança, treinando também comportamentos. Eu acho que isso é imprescindível, porque o comportamento é o que vai mudar de fato. E, obviamente, a gente não consegue falar de futuro, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã a notícia já é velha, Sim. né? E eu tenho uma frase que eu aprendi muito, que a lavagem das escadas, ela começa de cima para baixo. Ela nunca começa de baixo para cima. Então, começa pelo topo, né? Começa por nós, efetivamente, que estamos ali, né? Em lugares privilegiados, né? Ouvindo o que nós estamos ouvindo, vendo e vivendo aquilo que a gente está fazendo. Para mudar comportamento, a gente também precisa ser agente de transformação, né? E não é discurso aqui de filosofia, é pragmatismo, né? É pragmatismo. Então, queria agradecer vocês, obrigada por esses insights tão importantes, por essas mensagens tão importantes, relevantes, e que isso possa, de fato, reverberar para as companhias, reverberar para a sociedade e reverberar também para que a nossa transformação seja, de fato, mais sereno, mas, de fato, também prática, né? Não adianta ouvir tudo isso aqui e não botar em prática, né? Como é que o pessoal te acha nas redes? Como é que o pessoal te encontra, Fábio? Fala um pouquinho rapidamente. Eu estou no LinkedIn, Fábio Martins de Oliveira.
Perfeito. Né? Se entrar em contato, eu deixo o meu telefone ali exposto também no LinkedIn, mandar uma mensagem, a gente bate um papo. Pode Legal. me chamar que eu adoro bater um papo, entender quais são os problemas Legal. empresariais, ou até a gente faz um trabalho legal na Tivit também, que a gente mentora alunos da escola estadual. A Olha, Tivit que tem legal. um programa, e então eu tenho um mentorado, né? Então é bacana. Se quiser bater um papo, me chama no LinkedIn. Já vou que a gente colocar na fala. tua agenda, minha agenda de mentorada. Eu quero ser mentorada. Daniel, como é que o pessoal te acha? Legal. No LinkedIn também, né, principalmente, Daniel Calero, C-A-L-E-R-O. Daniel Calero, não tem muitos Daniel Calero, não. Muito bom. Então, Daniel Calero, estou à disposição também para a gente conversar, ver como que nós podemos apoiar as pessoas, empresas. O Instituto Tivit, ele é muito bacana, né, para fomentar a tecnologia. Muito Acredito que fomentar a tecnologia como um meio para alcançar os objetivos é um dos meus grandes focos. Isso. Hein? Muito bom. Bom, Ricardo. eu estou no LinkedIn, né? Ricardo Capozzi, Forense Digital. Acho que também não tem muitos Capozzi. Ricardo Capozzi, perito forense, né? Capozzi, Ainda mais forense. C-A-P-O-Z-Z-I. Guarda aí, qualquer coisa, pode me chamar. Tem o meu telefone lá também. E agradeço pelo convite. Né? Imagina, eu que agradeço pela disponibilidade de vocês. Ainda estamos aqui no AI Summit Brasil 2025. Teremos mais novos episódios como esse. E eu agradeço o seu tempo e até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.